Meus queridos, graça e paz seja multiplicada sobre a tua vida. Eu sou o Marcílio Fiel, estou passando aqui para trazer uma palavra de fé e esperança para o teu coração. E o texto, nesse momento, é Evangelho de Jesus, escrito por João, e o capítulo é o 8, a partir do verso 3. Olha o que diz a palavra. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei de Moisés nos manda que tais sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, este seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelo mais velho e até ao último. Ficaram-lhe só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Louvado seja Deus. Irmãos, observe esse texto. Eu entendo aqui que o intuito desses homens, escribas e fariseus, levarem Jesus, ou melhor, levarem aquela mulher até Jesus, não era de forma alguma punir essa mulher. Pelo contrário, o objetivo aqui era procurar um motivo para acusar Jesus. Isso está muito claro no verso 6. Então, o intuito dos judeus, ou melhor, dos escribas e fariseus, era: se Jesus dissesse apedreja essa mulher, ele estava ferindo os seus princípios, aquilo que Jesus pregava: amor ao próximo, compaixão, graça, arrependimento. Mas, do contrário, se Jesus tivesse dito assim: olha, liberta essa mulher, então os escribas e fariseus iriam o acusar de estar ferindo a lei de Moisés. Observe que eles já chegam com a sentença da mulher, mas o objetivo não era puni-la, era testar Jesus. Então essa mulher, segundo a lei de Moisés, deve ser apedrejada. Eles queriam ver a resposta de Jesus. Talvez eles tinham a certeza no seu coração que agora iria encontrar um motivo para acusar Jesus. Se Jesus diz solta, Jesus fere a lei de Moisés. Se Jesus diz apedreja, Jesus vai estar ferindo os seus princípios. Só que observe as palavras de Jesus. Primeiro nós vamos ver que Jesus, ele se inclina, começa a escrever no chão com o dedo. Só que no verso 7 vai dizer que os escribas e fariseus insistem. Eles querem ouvir a resposta de Jesus. Eles estavam cientes que agora iria encontrar motivo de pegar Jesus na palavra, de encontrar motivo para o acusar. Só que daí as palavras de Jesus diante da insistência desses homens, Jesus diz: olha, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Observe que enquanto os escribas e fariseus estavam apontando o pecado daquela mulher,
Jesus disse assim, olha para ti mesmo e vê que também tem pecado. E isso é uma lição para nós hoje, ao invés de ficarmos apontando o pecado de alguém, escandalizando o pecado de alguém, que nós vamos olhar para si e ver que também somos frágeis, fracos e também temos as nossas limitações. Então é a primeira lição que eu aprendo nesse texto, é olhar primeiramente para nós, olhar para si. Jesus disse assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira, ou seja, o primeiro a atirar a pedra. Jesus está dizendo, para de olhar o erro dos outros, apontar a vida de alguém e começa a olhar para si. Primeiro ponto. Segunda observação, segundo ponto que eu extraio desse texto para uma lição extraordinária é Jesus, as palavras, a resposta de Jesus, ela foi o suficiente, a palavra de Jesus foi o suficiente para trazer vida àquela mulher. Vida física, porque ela não foi apedrejada, e vida eterna, porque Jesus disse assim, vai e não peques mais, vai em paz e não peques mais. Naturalmente, se aquela mulher não peca, se aquela mulher está de fato arrependida, ela está no seio de Abraão, ela é herdeira da vida eterna. Então, observe que a resposta de Jesus trouxe vida a essa mulher que já estava condenada à morte. Aí a palavra, a pergunta para mim, para você neste momento é: e as nossas palavras? O que é que tem ocasionado ou causado na vida das pessoas que nos ouvem? Tem gerado morte ou tem gerado vidas? Nós sabemos que Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Como homem, ele na sua forma carnal, ele teve todos os atributos do homem, menos o pecado, que Jesus não pecou. Mas Jesus, ele passou por diversas situações que é para sermos o nosso maior exemplo. Então observe as palavras de Cristo e aplique em nossa vida, na sua vida, eu na minha vida, para nós entendermos que as nossas palavras têm gerado o que? Morte ou vida? Depois você leia Provérbios capítulo 18 e o verso 21, se não me falha a memória, vai dizer que o poder da morte ou da vida está na palavra, está na língua. Entendeu? Então, eu observo o que? As palavras de Cristo gerou vida. Irmãos, as palavras que eu prego, as palavras que eu falo, precisa gerar vidas. Porque eu não falo de mim mesmo, eu falo daquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, à medida com que eu estou falando da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se eu estou recebendo a palavra de Deus em minha vida e eu estou liberando sobre a vida do meu irmão que está fraco, que está necessitado, que está precisando de algo da parte de Deus, então essas palavras vai gerar no coração do meu ouvinte vida. Tanto vida física, porque vai proteger que ele faça algum mal contra a sua própria vida ou contra a vida de alguém, como vida espiritual, porque essa palavra nos conduz até as mansões celestiais, até uma vida eterna com Cristo. Então, as palavras de Jesus foi o suficiente para salvar essa mulher dos seus acusadores. Entenda. Terceira lição que eu quero que você aprenda nesse texto. Primeiro, é que Jesus pediu para que eles primeiro olhassem para si e vissem as suas fragilidades e os seus pecados, ao invés de estar apontando de alguém. Segundo, que as palavras de Jesus gerou vida àquela mulher. Então, que essas palavras, a nossa palavra venha gerar vida para outras pessoas. E terceiro,
eu aprendo que essa mulher estava condenada à morte. O projeto de Satanás na permissão de que essa mulher vivesse no pecado era que chegasse um momento que iria escandalizar o pecado dela e levar ela à morte, porque é isso que Satanás muitas vezes faz na vida das pessoas. Ele começa pecando aqui, começa pecando de lá e aos pouquinhos vai aumentando. Satanás vai encobrindo, só que chega um momento que Satanás coloca em público para envergonhar essas pessoas. Aí, só que diante do projeto de Satanás que geraria morte para essa mulher, antes da conclusão do projeto de Satanás, que era ceifar essa vida, aí chega Jesus com a sua graça, com seu amor incalculável. E sabe o que eu quero profetizar e liberar sobre a tua vida? Que antes que o projeto de Satanás seja estabelecido e concluído sobre a tua vida, a graça do Senhor será manifestada sobre a tua vida. O inimigo arquitetou planos, gerou projetos sobre a tua vida. Eu não sei o que foi levantado, se morte, se enfermidade, se pessoas contra a tua vida, só que eu quero dizer com a autoridade da palavra, antes que Satanás conclua o projeto que tem sobre a tua vida, Deus me manda te dizer que a graça do Senhor Jesus te alcançou e chegou primeiro. Antes que Satanás conclua seus projetos de morte sobre a tua vida, Deus está liberando uma palavra dizendo que a graça do Senhor Jesus chegou sobre a tua vida. E a palavra é: não peques mais e seja liberto, e seja salvo, seja restaurado para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Antes que o projeto de Satanás seja concluído, a graça do Senhor tem se manifestado sobre a tua vida. Recebe esta palavra que é de Deus para o teu coração.